podcast Café com Palavra começa agora. Eu sou Gabi. Eu sou Denise. E lá em Filemão, capítulo 1, versículo 16, nos fala: não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo. Hoje nós vamos falar sobre dois personagens, que na verdade, três: Filemão, Onésimo e Paulo. Beleza. Quem foi Filemão e quem foi Onésimo? Tá, Filemão era um homem riquíssimo na época e foi Paulo que ganhou ele para Jesus. Ele se converteu e Onésimo vinha a ser, nesse contexto, escravo de Filemão. Certo. Fechou? Entendi. Um dia, esse escravo Onésimo, ele acorda com uma vontade de fugir, mas colocando aqui, eu acho que ele não acordou naquele dia simplesmente com essa vontade. Eu acho que primeiro vamos explicar pro pessoal que realmente a gente tá dentro de um carro. Sim. Que realmente é o A gente tá na raiz. BR. A gente tá na BR. Porque quem lembra lá do começo, No primeiro a gente episódio, falou que seria dentro do carro mesmo. Então hoje, que é geralmente, não só, mas na grande maioria das vezes, aonde a gente fala sobre Jesus. sim, bem isso mesmo. Então, voltando. É só pra vocês entenderem os barulhos, mas a gente vai focar dessa vez na palavra. Então, vamos lá. Onésimo não acordou Não. do nada e quis fugir. Isso, eu acredito que quando a gente tem uma vontade, assim, a nossa mente ela vai trabalhando por alguns dias naquele desejo, naquela vontade, naquele querer. Então, eu acredito fielmente que Onésimo já vinha alguns dias descontente com a vida de escravo que ele levava, né? E ele sente o desejo de sair da casa do seu senhor, só que naquela época, para você deixar de ser escravo, você tinha que ser liberado pelo dono ali, né? Pela pessoa que tinha posse do escravo. E o que Onésimo faz, ele simplesmente foge, né? E como ele não foi liberado, então ele não tinha a carta informando que ele havia sido liberado. Então, em qualquer lugar que ele fosse parado, por assim dizer, iriam pedir para ele esse tipo de documento e ele não teria porque ele simplesmente fugiu, né? Enfim, eu acho que o coração humano, só quem consegue escrever e ver e saber o que está acontecendo é Deus, né? Mas Onésimo sabia o que ele queria? Ou ele simplesmente sabia. Não, e ele foi? sabia também o que poderia vir a acontecer. Então ele sai da casa do seu senhor, foge, né, da casa do seu senhor, de Filemão, e ele fugiu, pegou suas roupinhas lá e fugiu. Mas, como eu falei, como ele não tinha nenhum tipo de documento, nada, ele foi parado, como se daqui um pouco eu e a Gabi a gente fosse parado numa blitz aqui, mas a Gabi tem toda a documentação, graças a Deus. Eu fui liberado. Então, nós seríamos liberados. Onésimo não. Essa é uma preocupação que nós, por exemplo, não teríamos. Ele talvez tinha. Sim, o quanto isso é complicado, você querer fugir das coisas e ter que ficar se escondendo por causa dessa mesma, sabe? Por causa de uma decisão que foi tomada. E então Onésimo é preso. E quando Onésimo está preso, né, e como Deus ele é maravilhoso em tudo aquilo que ele faz, Onésimo vai parar simplesmente na mesma cadeia que quem? Alguém que você já falou o nome antes. Paulo, missionário Paulo, que antes, né, era perseguidor, e agora ele que fala do amor de Jesus estava preso. Então aquilo que Onésimo pensou que era tô fugindo, né, isso fechou, deu, foi uma forma, uma estratégia, um caminho de Deus fazer ele parar para ouvir falar sobre Jesus. E pensando aqui agora, tu comentou antes que Onésimo não decidiu do dia pra noite fugir. Não. Muito provavelmente ele já vinha pensando. Mas o fato de ele ter acordado naquele dia e tomado a decisão levou ele aonde ele chegou. E inclusive essa decisão, esse dia que enfim foi o dia em que ele fugiu, muito provavelmente foi o dia em que Deus já havia planejado, projetado para que ele chegasse aonde ele queria que ele chegasse. Com certeza. Eu sempre falo isso. Nada foge do controle de Deus. Nada. Ah, deu errado. Não. Alguma coisa Deus vai fazer, sabe? Talvez Onésimo lá preso pensava, agora acabou pra mim, porque qual era a saída nessa situação? Ele teria que voltar pra casa do seu senhor e o seu senhor poderia matar ele pelo erro que ele cometeu de ter fugido de casa. Esse era o fim das pessoas que faziam isso. Então você imagina como, né, conjecturando aqui, como estava a cabeça de Onésimo. Fugi porque eu quis, fui barrado, tô preso e posso ser morto. Isso na cabeça dele, de quem ainda não sabia o que ia acontecer. Sim. Mas aí tá ele lá e a Bíblia não
não nos fala, né? Mas eu posso imaginar, assim, ela me dá esse direito de eu imaginar. Paulo começa, porque assim, missionário é uma coisa incrível, né? Aonde ele tá, ele acha um meio de falar de Deus. Missionário é missionário em qualquer lugar, né? Em qualquer lugar. Na prisão, na escola, na faculdade, na rua, no trânsito, na blitz, em qualquer lugar, ele vai achar um meio, um modo de falar Jesus e trazer Jesus pra conversa. Então eu imagino que Paulo começa a conversar com ele, perguntar: por que você tá aqui, rapaz? Qual foi o teu delito, teu crime? Qual é a tua história, de onde tu vem? E aí Onésimo conta, né? Imagino que Onésimo conta ali o que ele fez, o que ele deixou de fazer. E agora ele estava ali preso e era essa a história de vida dele. Eu imagino que Paulo começou a contar a história dele. Eu era perseguidor de crente, né? Até que um dia eu vi um rapazinho, Estevão, sendo morto, olhava pro céu e enfim, depois eu fui matar mais pessoas no meio do caminho. Eu vi um clarão cair do cavalo. São muitas histórias São boas pra ele contar, né? Naufrágio, já sofri um monte, açoites, um monte. Tô preso aqui, mas ainda tô glorificando a ele. Porque crente que é crente... É crente em qualquer lugar. É crente que glorifica em qualquer lugar. E é tão interessante que eu sempre falo isso, assim, não tem uma conversa que o nome de Jesus esteja nela que algo não aconteça. Pode pegar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, aonde tem falando de Deus, falando de Jesus, falando do Pai, do Filho, do Espírito Santo, algo acontece. O ambiente não fica mais o mesmo, a pessoa não é mais a mesma, a circunstância não é mais a mesma. Tudo muda. Então eu acredito que nessa hora o Onésimo já tá com o coraçãozinho lá fervendo, né, ouvindo palavras boas. E Paulo pergunta: mas você é da onde? Você Foi uma pergunta crucial que ele fez. Crucial. Você... quem é o teu dono? Falou: o meu dono é Filemon. Aí Paulinho, né? Filemon, eu ganhei Filemon para Jesus. Filemon é meu filho na fé. Tem uma igreja na casa de Filemon. Não, eu já vou fazer uma carta. Cara, isso é surreal, porque a carta que ele não tinha, né, entre aspas, de alforria, vem Paulo ali e começa a escrever uma carta para ele, que é a Epístola de Paulo a Filemon, que é a carta de Paulo intercedendo pela vida de Onésimo a Filemon, a ponto de Paulo falar: recebe a Onésimo como se você estivesse me recebendo. Isso é surreal, porque ele está dizendo: mas por tudo que Onésimo fez, por tudo que aconteceu, mas recebe ele como se você estivesse me recebendo. Eu sei o modo como você me recebe, eu sei o tanto que você me ama, então eu quero que você receba como se fosse a minha vida que estivesse indo. Quais as chances de um escravo sair de um lugar, parar em outro, sem aviso prévio, sem falar estou indo para lá, sem ninguém de dentro da prisão saber que ele estava indo? Quais as chances desse encontro acontecer? Sabe? Sabe assim? Humanas, probabilidade nenhuma, né? Humanas, claro. Nenhuma. Meu Deus. E daí chega e simplesmente passa a ter uma convivência, uma relação, uma conversa, enfim, o cara que ia salvar o rolê. Surreal, né? Assim, a carta de Filemon, se você parar ela pra ler, se você que tá ouvindo a gente não leu ainda, por favor, pare pra ler, porque ela é maravilhosa. Uma das coisas que Paulo fala é que eu, velho, preso, gerei a Onésimo. Isso eu acho fantástico, assim, porque Paulo era fantástico, né? Mas ele tava falando pra falar sobre o amor de Jesus, pra falar sobre o que Jesus fez pra mim. Não é a minha velhice que vai me impedir, não é cadeias que vão me impedir. Eu vou falar independente do que for e de como for. E às vezes a gente tem todas as formas de fazer isso, tem todos os meios de fazer isso, mas ou a gente se acha muito novo, ou a gente se acha muito velho, ou a gente ainda não é isso, ou ainda não é aquilo, e a gente não faz. E Paulo tá dizendo, pra falar dele, a gente não tem que esperar. Isso. E a gente cria as nossas próprias prisões, né? Sim. Porque ele dentro da prisão ainda fazia o que tinha que fazer, falava de Jesus, cumpria o que tinha que cumprir. A gente com toda a liberdade do mundo, podendo chegar a qualquer lugar do mundo, mesmo sem sair do lugar, a gente faz a nossa prisãozinha para colocar limites e dizer não dá, não tem como, não posso, não sei, e assim vai. Tá bom, a gente já aprendemos algumas lições aqui. A gente já tá num culto já. Eu espero que Deus, quem esteja ouvindo também seja no culto.
Algumas traduções elas vão trazer assim, quando Paulo está escrevendo, porque o nome de Onésimo quer dizer inútil. E aí Paulo vai fazer esse trocadilho. Em algumas traduções tem isso, colocando antes o que era inútil, agora é muito útil. Por isso que eu falo que a carta de Filemão é maravilhosa. Paulo tá falando assim, antes pra ti a utilidade que ele tinha talvez era de cuidar do teu gado, cuidar da tua casa, cuidar de qualquer coisa. E era isso, agora não. Ele é muito útil, ele é valioso, ele é caríssimo. Ele deu honra. Ele deu, sim. E é muito isso que Jesus vê na gente, né? Antes dele, eu vejo assim, eu não tinha utilidade nenhuma. E hoje com ele, todos os dias, de diversas formas e de modos diferentes, assim, ele fala o quanto eu sou valiosa, o quanto eu sou caríssima, o quanto eu sou útil no reino. Então, já que a gente tá no cultão, né? Claro, você que tá aí, que tá escutando a gente, não deixe que ninguém fale pra você que você não é útil, que você é velho, que você é novo, que você não serve pra nada, que você é só mais um, que você é um aborto que não foi bem sucedido. Enfim, não deixe ninguém falar isso. Deus diz algo diferente sobre você. E fechou. Você tem que colocar na tua mente, no teu coração, que a palavra que basta sobre a sua vida é a palavra dele. E hoje, através da palavra dele, ele está dizendo que você é precioso demais. E que sim, alguém escreveu uma carta a próprio punho, porque para mim, Denise Rodrigues de Oliveira, não existe nada mais íntimo, mais amoroso, mais pessoal do que alguém escrever uma carta a próprio punho pra você, sabe? E é isso. Porque a pessoa, ela para o tempo dela pra fazer isso pra você. A pessoa deixa um pouco da identidade dela naquilo, naquela carta. Se algo dela é a caligrafia dela, é o tempo dela, como tu falou, é a letra, a caligrafia é a mesma coisa. Enfim, é algo muito pessoal. Não dá pra qualquer um digitar e mandar por e-mail. Não. Tem um endereço, tem um destinatário, tudo pessoal. E é assim que é o relacionamento com Cristo, né? Sim. É pessoal. Não existe assim, existe um relacionamento humanidade e Deus. Não, é cada indivíduo com Deus. Cada um tem o seu relacionamento, cada um teve um momento em que o encontrou ou que ainda vai encontrar. Cada um tem a sua forma de falar com Deus. Deus tem inúmeras maneiras de falar com a gente. Sim. E ele fala com cada um do jeitinho que cada um sabe, entende e conhece, enfim. Porque ele poderia muito bem falar com todos igualmente, da mesma maneira, no mesmo tom, as mesmas palavras, mas não, é um relacionamento vivo, íntimo, é algo constante, algo diário e precisa ter. Quando a gente tem um relacionamento com ele, a gente entende isso aqui que está sendo falado agora. Sim, Deus, ele é um ser intencional. Tudo que ele faz tem intencionalidade. Então, quando ele mandou o seu filho aqui para morrer por nós, a intencionalidade de Deus era que hoje nós vivêssemos com a graça, sabendo que todos os dias ele escreve uma carta a próprio punho pra gente falando: você é caríssimo, você é útil. E isso é o que basta, porque quando Paulo manda a carta, ele fala pra Filemão: se tiver alguma coisa, se tiver alguma dívida, se tiver alguma dívida que Onésimo tenha feito, se tiver alguma coisa que Onésimo fez, eu pago. Hashtag tá pago. E é isso que a gente tem todos os dias. Todas as nossas dívidas, todos os nossos erros, todos os nossos pecados já foi pago lá na cruz do Calvário. Todos os dias, quando eu acordo, eu entendo isso. Todos os meus erros, todos os meus pecados, porque não existe ninguém melhor do que ninguém. Não existe alguém que nunca errou, que nunca pecou, que nunca falhou. Mas a graça, ela cobre multidões de pecados. O que diferencia uma pessoa da outra é o quanto eu entendo, o quanto eu errei, o quanto eu sou falha, o quanto e assim por diante. Sim. E daí, a partir daí eu assumo o compromisso de buscar o que a gente está falando aqui hoje, que é ter um relacionamento com Cristo e buscar o que Ele quer que a gente faça, o que a gente viva, ou o que quer que seja todos os dias. Porque existe um propósito, e assim como o nosso Deus é intencional, nós também devemos ser. Tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente fala, onde a gente vai, quer que seja, precisa ser intencional. Nunca por acaso, nunca ser por ser ou falar por falar. Existe sim uma intenção
de Deus com a nossa vida e da nossa vida para todas as próximas. É isso. É isso. Nossa, que os dias estão passando lá de um avião. Um avião. E é isso. Onésimo leva a cartinha, entrega para Filemon. Obviamente, né? Filemon perdoa Onésimo e Onésimo se torna um missionário. E sabe que a chegada de Onésimo com a carta, eu imagino Filemon recebendo, sabe? Que deve ter sido um misto de emoções e sensações e ao mesmo tempo algo muito bom agora ficou atrelado à imagem de Onésimo. Sim. O que antes era um fugitivo, um escravo fugitivo, agora é alguém que trouxe uma carta de um pai, né? E nós somos, né? O Onésimo. É verdade. E a gente, eu acredito que nós somos essa carta, né? A nossa vida é essa carta, onde a gente chega, a gente carrega uma presença, a gente vive com essa presença, a gente sente essa presença. Então, aonde a gente chega, né? Não chega só a Denise, chega ali. Nós somos essa carta, nunca te pararam pra pensar nisso. Nós somos essa carta. Nós somos todos Onésimos. Somos todos, hashtag somos todos Onésimos. Caramba! Nós somos essa carta. Muito real, porque nós temos a caligrafia de Deus, nós temos as marcas que né? No nosso DNA tem o nome dele, né? Meu Deus, então, para! Que isso? Deus é lindão. Meu Deus! E Ele quer se relacionar com você, que tá ouvindo a gente, que talvez está pensando que é só mais um, como nós já falamos. Talvez está pensando nos erros que você cometeu, nas falhas que você cometeu. Mas como nós já falamos, Deus é um ser intencional e a intencionalidade dele é ter uma vida de relacionamento íntimo com você. A única coisa é que ele é super educado, né? Então, ele precisa que você aceite e queira ter esse relacionamento, essa vida intencional com ele. Seja a carta que o mundo vai ler.